Sega. Olá amigos, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa primeira aula sobre a Guerra Fria, tá? Nós vamos dividir essa aula em 3 etapas. Essa é a primeira aula de revisão para o Enem, para o segundo ano do ensino médio, ok? E para a gente começar a falar da Guerra Fria, nós vamos começar falando da ONU, da Organização das Nações Unidas. Bom, a ONU foi criada em outubro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. O principal objetivo, a principal missão da ONU é garantir a paz no mundo, através de um bom relacionamento entre os países. Bom, para isso, a ONU ela é dividida em várias estruturas, como a Assembleia Geral. A Assembleia Geral se localiza nos Estados Unidos, e a Assembleia Geral, na verdade, é uma reunião dos 193 países que fazem parte da ONU. Ela acontece uma vez por ano, entre setembro e dezembro. Os países se reúnem para discutir normas para manter a paz no mundo. Tem o Conselho de Segurança, que tem 15 membros, 10 são rotativos e 5 são permanentes. Esses 5 permanentes têm poder de veto. Tem o Conselho Econômico e Social, a Corte Internacional de Justiça, que se localiza em Haia, na Holanda, nos Países Baixos, tem como objetivo julgar os crimes contra a humanidade, e o Secretariado-Geral da ONU. Bom, a ONU ela foi criada para manter a paz no mundo, num período em que o mundo vivia extrema turbulência, ou seja, um antagonismo político. De um lado, nós tínhamos o capitalismo americano, liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo soviético, liderado pela União Soviética. Os Estados Unidos eles tinham uma visão, e passava essa visão, que o comunismo era a grande ameaça que precisava ser combatida. E o presidente Harry Truman, dos Estados Unidos, fez um discurso muito emocionado. Esse discurso ficou conhecido como Doutrina Truman. Nesse discurso, ele coloca o socialismo, o comunismo, como uma grande ameaça para a humanidade. Ele nivela o socialismo, o soviético, como um regime opressor e tirano. Para que isso desse certo, os Estados Unidos idealizou o Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall, pessoal? O Plano Marshall foi uma ajuda financeira, uma ajuda de empréstimo, foi um programa de recuperação das nações europeias. Então, os Estados Unidos ele fez empréstimos em dinheiro para que as nações europeias, para que os países que participaram da Segunda Guerra, pudessem se recuperar financeiramente. E para isso, emprestou dinheiro para a França, para a Itália, para a Alemanha Ocidental, aquela parte da Alemanha que havia aderido ao capitalismo, não é verdade? Só que esse empréstimo não foi para todo mundo. Os países do leste europeu que haviam aderido ao socialismo não foram beneficiados. Vamos falar ainda sobre as alianças militares, pessoal. A aliança militar é um acordo entre 2 ou mais países, entre 2 ou mais facções militares, que têm um objetivo em comum. Esse objetivo é a aliança militar ou a guerra. Caso não tenha uma guerra, pelo menos eles ficam ali. Se tiver, a gente se ajuda, não é verdade? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Nós temos os países do eixo, que são os países que fizeram parte da Segunda Guerra. Foi a Itália, a Alemanha e o Japão. Eram países que tinham objetivos em comum. Eles eram radicalistas, Juntou o nazismo alemão com o fascismo italiano, o autoritarismo japonês. Todos eles tinham políticas expansionistas em comum, Os países aliados, que foram os Estados Unidos, a União Soviética, a Inglaterra, a França, Em seguida, nós temos exemplos da OTAN, que é a aliança do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, uma aliança militar entre os países capitalistas da época, Em contrapartida, tivemos o Pacto de Varsóvia, de 1955, que foi uma aliança militar entre os países socialistas. Caso houvesse um novo conflito, o Pacto de Varsóvia, os países socialistas iam se unir para lutar contra os países capitalistas, que seriam os países da OTAN.
Valeu, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido a aula e tenham entendido. Qualquer dúvida, podem estar postando no meu blog ou mesmo no canal, ok? Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Abraços, até! Chega.